Hoje a gente vai mergulhar em um tema bom, que mexe com a gente. Os pensamentos intrusivos. Sabe, aquelas ideias que simplesmente surgem do absoluto nada e nos fazem questionar tudo. Pois é, essa é uma experiência muito mais comum do que se imagina. Aquele pensamento que parece um invasor na própria mente, sabe? Ele chega, causa um choque, uma dúvida. Às vezes é só isso. Uma imagem. Um flash que aparece sem qualquer aviso. Ou uma ideia, um impulso repentino de fazer algo que vai totalmente contra quem a gente é. E é exatamente essa sensação, a de que aquilo não é nosso, que mais perturba. No fundo, a pior parte nem é o pensamento em si, é a pergunta que fica ecoando depois. Mas por que eu pensei nisso? Certo, então vamos direto ao ponto principal aqui. Quase sempre o grande problema está na forma como a gente interpreta esses pensamentos. E aqui está o maior mal-entendido de todos. Muita gente acredita que um pensamento estranho, um pensamento ruim, revela algum desejo secreto, um lado sombrio e escondido. Mas a realidade, segundo a psicologia, é bem diferente. Na verdade, isso é mais como um alarme falso do cérebro. Não é uma revelação, é um bug no sistema. Então, só para todo mundo ficar na mesma página, a definição é essa. São ideias, imagens ou impulsos que a gente não quer, que não escolheu e que entram em conflito direto com nossos valores. Eles simplesmente aparecem. E olha, essa talvez seja a coisa mais importante de se entender. Ter esses pensamentos não é um defeito de caráter. É só um efeito colateral de ter um cérebro que funciona o tempo todo, que não para de gerar coisas. Mas como é que um pensamento aleatório se transforma em algo que fica voltando, incomodando? É aí que entra o que a gente chama de ciclo do medo. Para se ter uma ideia do contexto, nosso cérebro gera, em média, 60 mil pensamentos por dia. A grande maioria deles passa batido, a gente nem nota. São como um ruído de fundo. Só que aí, alguns desses pensamentos acabam esbarrando no nosso sistema de alerta. Eles ativam o medo. E o medo, o medo age como um holofote. Ele joga uma luz forte naquele pensamento e grita: presta atenção nisso aqui. Não porque o pensamento seja verdade, mas porque foi percebido como uma ameaça. E na prática, isso vira um ciclo que se alimenta sozinho. Funciona mais ou menos assim em 4 passos. Primeiro, o pensamento surge. Segundo, a pessoa reage com medo, com choque. Terceiro, vem a tentativa de lutar, de empurrar o pensamento para longe. E quarto, é aí que a mágica acontece. Ao lutar contra, o cérebro entende que aquilo é perigoso de verdade e traz de volta com mais força ainda. É fundamental entender a intenção por trás disso tudo. A mente não está tentando nos torturar. Ela tem uma missão muito primitiva, que é nos proteger do perigo. Então, quando ela marca um pensamento como ameaça, ela o mantém por perto para poder monitorar, achando que com isso está nos mantendo seguros. Ok, se lutar contra só piora as coisas, qual é a saída então? A solução pode parecer estranha, porque ela é o oposto do que a gente faria por instinto. Não é sobre lutar mais forte, é sobre mudar a abordagem. Essa frase resume perfeitamente o problema. Tentar suprimir, controlar um pensamento à força é exatamente o que dá poder a ele. Quanto mais se aperta, mais ele escapa por entre os dedos. Ou seja, o objetivo não é entrar numa guerra contra a própria mente. O caminho é entender como ela funciona. O pensamento só perde a força quando a gente para de tratá-lo como uma ameaça real e imediata. E o que significa observar na prática? É mais simples do que parece. Não precisa concordar com o pensamento. Não precisa ficar analisando de onde ele veio. E o mais importante, não se deve tentar expulsá-lo. A ideia é apenas notar que ele está ali. Como quem olha para uma nuvem passando no céu. E só rotular: ah, olha, isso é só um pensamento. Isso tudo nos leva à virada de chave mais poderosa. Porque, afinal de contas, se esses pensamentos não revelam um lado sombrio, o que é que eles revelam de verdade? Guarde bem essa frase. O conteúdo de um pensamento intrusivo não é um reflexo do caráter de uma pessoa. Na verdade, ele é um espelho dos medos mais profundos dela, que, ironicamente, quase sempre estão ligados àquilo que ela mais valoriza na vida. Vamos ver uns exemplos para ficar mais claro. Uma pessoa que valoriza muito a bondade pode ter pensamentos sobre ser cruel. Alguém que precisa ter o controle de tudo pode ser assombrado por ideias de perder esse controle. Alguém com valores morais muito fortes se assusta com pensamentos opostos. O pensamento ataca justamente o nosso pilar. É essencial reforçar essa diferença. Pensar em algo não é a mesma coisa que desejar ou planejar fazer algo. Um pensamento é um evento mental.
Só isso, um evento passageiro. A nossa identidade não está no pensamento que surge, mas em como a gente escolhe agir apesar dele. Essa pergunta nos traz para o lado prático. Com esse novo entendimento, como a gente pode mudar a nossa reação na próxima vez que um desses pensamentos der as caras? A resposta está numa nova atitude. Da próxima vez, é possível se lembrar: esse pensamento não foi escolhido, ele não define quem eu sou, e ele não tem poder de verdade sobre mim. É só mente fazendo barulho. E agora, a gente sabe como ouvir esse barulho sem precisar obedecer a ele.